Olá pessoas, estou aqui nessa noite para trazer mais um vídeo. Infelizmente ontem eu acabei falhando por mera e espontânea preguiça minha. Sei que os últimos vídeos eu falei sobre a disciplina, eu acabei decaindo, que é coisa que acontece com a gente, não adianta, ninguém é de ferro. Porém, foi desânimo que eu acabei não gravando o vídeo. Porém, vocês não se importam e não ligam. Eu sei que eu estou dando conselho sobre esse tipo de conteúdo e, infelizmente, como eu sou ser humano, acabo decaindo também, pessoas. Então, não me culpem, porque isso é comum, entendeu? Porém, faça a medida do possível para não acontecer. Porque se você decai uma vez, você pode decair constantemente. Então você tem que entender que o seu propósito vai além do seu pensamento de não fazer aquilo naquele exato momento. Então, pessoas, estou disposto, hoje eu estou aqui. É isso que eu vim fazer e hoje eu vim falar sobre propósito. Hoje a gente vê as igrejas cheias, nós vê pessoas indo à igreja todo domingo, todo sábado, toda quarta. E muitas pessoas falam, olha, que bonito, essa pessoa está indo para a igreja. Porém, muitas pessoas hoje, elas vão para a igreja, porém elas não são dispostas a abrir mão do que elas têm por Cristo. Muitas delas pensam que só ir na igreja e cantar, ou se não pensam que é só ajudar os irmãos da igreja, mas só que nunca foi falado isso. O que foi falado foi: pregue o evangelho a toda criatura viva. Se você ficar preso numa religião, numa igreja, em um local, você não está fazendo o propósito de Deus. Não estou te julgando. Estou falando o que eu acho. Porque muitas das vezes a gente fica preso todo domingo indo em um só lugar, achando que está fazendo a vontade de Deus. Mas o que Deus pede, o que Deus pediu para os discípulos dele, o que Jesus pediu para os discípulos dele: venha comigo. E os discípulos dele, antes de pensar, largou tudo e seguiu a Jesus. Teve uma certa parábola que um rico chegou em Jesus e falou bem assim: o que eu preciso fazer para me conquistar a salvação, Jesus? Jesus olha e fala bem assim: olha, meu filho, como você é muito rico, de muitas posses, faz o seguinte: vende tudo o que tens, doa aos pobres e me siga. Quantas pessoas que vão à igreja os domingos têm coragem de vender tudo que tem e seguir os pobres? E dar para os pobres, né? Quantas pessoas tem? 0,0,1% das igrejas, das pessoas que frequentam a igreja. Então a realidade é outra, completamente diferente. Servir a Deus no luxo é fácil, servir Deus na tristeza é difícil. No caso do ser humano é contrário. O ser humano só lembra de Deus quando passa por situações difíceis. Eu sou prova viva disso. Quando eu estava feliz, com a minha moto, pá, de boa, ganhando bem, você acha que eu lembrava de Deus? Eu tava, o que eu pensava? Eu olhava assim e falava, pessoas falavam: o que você acha que vai acontecer depois da sua morte? Eu olhava assim e falava: olha, pra mim morreu, acabou. Isso é eu. Morreu, acabou, a gente só apaga e pronto, acabou. Aí aconteceu um trauma na minha vida. O que foi esse trauma? Foi um acidente de moto. Caí de moto, quebrei o pé que apontou na duas da canela, apontando assim para fora. Fiquei no hospital 15 dias esperando cirurgia. Olhei assim, raciocinei, comecei a analisar sobre a vida. E foi onde eu tive a decisão. Porque quando eu estava na pior, foi onde eu lembrei de quem era o meu Criador, quem era Deus. Eu não, já esqueci que morreu, acabou. Porque morreu, não acabou não. Morreu, você vai pagar pelas consequências dos seus atos. Se você fez um monte de cagada, se você fez imoralidades, você vai pagar por essas imoralidades. E aí?
Morreu, acabou? Bom, é um pensamento bom para se pensar, para encobrir os seus erros nessa vida. Porque você faz um monte de cagada e morreu, acabou. Não vai ter consequência nenhuma. E seria muito fácil. Porém, se você tem esse pensamento, ótimo, perfeito. Esse vídeo não é para você. Porém, vai que você não vê e acaba mudando de ideia. Pode ser que sim, ou pode ser que não. Então seja consciente. Morreu, não acabou não. Depois disso, vem as suas consequências do que você fez nessa terra. Se você fez, você tem duas escolhas para fazer nessa terra. O que você pode fazer? Você pode fazer o seu céu aqui na terra, ou você pode fazer o inferno aqui na terra. É você que escolhe. O que é fazer o inferno na terra? É imoralidade, imoralidade sexual, sexo sem compromisso, drogas, pornografia, ganância, orgulho. Isso tudo, o que é fazer o céu na terra? Amar seu próximo. O seu próximo não é só ser humano, o seu próximo são os animais, o seu próximo são até mesmo os insetos. Você pode ver o jeito que quando você vai matar um inseto, o jeito que ele luta para sobreviver. Ele é seu próximo. Os animais, tudo é seu próximo. E isso que é o próximo. Não é só você achar que você está dando uma gorjeta para um mendigo na rua que você está ajudando seu próximo. Pode ser que sim. Ou pode ser que você está alimentando o espírito de miséria. Você pode ajudar ele com uma coisa que é muito melhor do que o dinheiro, que é o conhecimento, principalmente se você falar o conhecimento sobre Deus. Agora, se você dá um dinheiro para ele beber pinga ou para tampar uma fome momentânea, amanhã você não vai estar lá. E o que vai acontecer? Você não deu a riqueza mais preciosa para ele, que é o conhecimento. Ter a realidade de que o pensamento dele pode mudar a situação que ele está. Porque muitas das vezes o pensamento dele está focado na sarjeta. Para ele, a sarjeta nasceu para ele. Ou ele nasceu para ficar na merda. Se você espairecer, colocar um pensamento real e decisivo que ele pode conquistar o mundo, esse cara ele vai conquistar o mundo. Tem um livro que fala, o cara foi preso, não sei o que lá, foi morador de rua, viveu na rua e depois de um tempo virou presidente da nação dele lá. Então não tem lógica. A maneira que você pensa é o que você se torna. Se você pensa em um mendigo, você vai se tornar um mendigo. E a sua consequência? Você nasceu para fazer grandes coisas. Você não nasceu para ser um mendigo. Em vez de dar um trocado, dê inteligência, dê seu conhecimento a ele. Um trocado não vai mudar nada. Ele vai continuar sendo mendigo. Às vezes, se você der uma palavra decisiva, convicta e certa daquilo que você acredita, ele pode começar a acreditar. Principalmente se for em Deus. Muitas pessoas acreditam em Deus. Por que não falar sobre Deus para as outras pessoas? Quantas das pessoas que você conhece que fala que é crente, que acredita em Deus, sairia do conforto de suas casas, abandonaria tudo que tem e sairia pelo mundo afora pregando o evangelho, falando de Jesus para essas pessoas que só precisam de uma palavra para conhecer ele, para falar dele e para fazer essa pessoa ser uma pessoa decisiva, convicta e confiante do que ela quer na vida através de Deus? Quantas pessoas que você conhece teria essa iniciativa de abandonar o conforto da sua cama, o conforto do seu lar? Ou até mesmo o conforto do seu carro zero? Sair viajando aí de a pé, conhecendo o mundo? Fazer igual o Buda fez. O Buda fez como? Abandonou o palácio, a riqueza e foi ver como que era a realidade do mundo. Quantas pessoas que falam que crê e não faz isso? Pensam pessoas, pensam na realidade das situações, na realidade do mundo. Não é só você ir na igreja nos domingos. Vai muito além. Fiquei até sem palavras, porque vai muito além. Deus, ele é tudo. Você não tem que ser um servo de Deus.
Você tem que ser o filho dele. Você tem que fazer tudo o que ele te pede. Se ele pede para você abandonar tudo o que tens e pregar o evangelho a toda criatura viva, faz isso. Por que que você não faz? Ah, você tem medo de perder os seus bens. Você ama mais seus bens materiais do que a Deus. Então é isso. Sabia que eu não tinha parado para pensar? Vai na igreja todo domingo, porém ama mais os bens materiais do que a Deus? Ou ama mais um carro do que o seu próximo? Mas como? Se você tem que amar seu próximo a ti mesmo. Como que você passa por uma pessoa que precisa de ajuda, de conhecimento, e você ignora essa pessoa? Como? Ah, então é isso. Não tinha parado para pensar na mentalidade porca que essas pessoas têm, que acham que é só ir na igreja ler uma Bíblia e falar sobre a palavra, já estão com a salvação eterna. Esses tempos, eu tava lá de boa, tomando uma cerveja, que hoje eu já não faço mais. Tava lá em frente à igreja. Aí eu tava lá de boa, tomando minha cerveja e olhando, né? Aí quando pensa que não, passou uma mulher, estilo moradora de rua. Essa mulher tava andando assim, ela viu a igreja e falou: eu vou entrar lá dentro. O pensamento dela foi esse: vou entrar lá dentro. Foi lá, entrou. Quando ela foi para entrar lá dentro, o porteiro segurou ela e falou: não, aqui você não vai entrar. Segurou, a mulher começou a gritar, pá. E o porteiro: não, aqui você não entra. Ou seja, a igreja é só para quem frequenta, não é para todos, não. Bom, a palavra de Deus fala que Jesus é para todos. Por quê? Aquela mulher, só porque ela estava mal vestida, ela não podia entrar na igreja? Então você tem que entender. Você acha que fazendo mero domingo na igreja ou pagando dízimo, você acha que você está salvo com a salvação eterna, mas vai muito além. Eu não vou julgar falar que você não está salvo. Porém, vai além, pessoas. Não é, você não tem que amar bens materiais. Muitos de vocês têm medo de perder o que vocês têm. Vocês acham que tudo se baseia no material, mas não é. Tudo se baseia em Deus. Quando vocês descobrirem isso, você não vai mais se importar com coisas materiais. É onde virá muitas coisas até você. Porque você não se preocupa mais com aquilo. Com aquilo ou sem aquilo, você é você. Você é 100% Deus. Deus acima de tudo, entendeu? Não vai mudar mais nada. Nada que aparecer de bens materiais vai mudar seu pensamento. Enquanto você não mudar seu pensamento para Deus, você vai se contentar com pouco. Você vai se contentar com coisas fúteis, coisas poucas. Porque sua fé é pouca. Você não tem 100% da sua confiança em Deus. Você não tem coragem de sair, viajar pelo mundo sem R$1 no bolso, só meter o louco e ir. Porque você não tem fé de que Deus vai prover alguma coisa para você. E essa é a realidade. Quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda? Você tem? Diga-me, você tem? Eu não tenho. Estou fazendo a medida para ter, porém eu não tenho. E eu sou sincero. Eu falo a realidade. Doa quem doer, dói em mim. Se dói em mim também o que eu estou falando, eu vou preocupar se dói em vocês? Não. Eu estou falando a verdade. E está escrito: conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. Então entenda como que é a realidade das coisas. Faça. O seu próximo não é só um ser humano, o seu próximo são os animais. O que adianta você tratar bem um ser humano e ir lá e maltratar os animais? O que adianta você dar comida para um ser humano e ir lá dar um veneno para um animal? Não adianta nada. Você é uma pessoa corrompida e vai pagar pelos seus atos. Seja uma pessoa boa com os animais, com as pessoas.
que você será iluminada aqui nessa terra, iluminada por Deus. A realidade é boa, porém dói. É nóis.